Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Ana, com qual estilo eu decoro a minha casa? Bom, a verdade é que tanto na arquitetura quanto no interiores existem sim vários estilos. Existem aqueles que a gente mais conhece, os mais famosos, que são o clássico, moderno, contemporâneo, rústico, mas também existem estilos que são relacionados à região, como por exemplo o americano, o estilo inglês, o provençal, ou também aqueles relacionados a uma característica de região, coastal, né, que são aquelas casas de praia, algo relacionado mais a essa vibe praiana de mar. Então, a gente tem inúmeros, e não é isso que eu quero falar hoje para você. Eu não vou discorrer cada estilo, porque nós temos que antes resolver uma questão que antecede a escolha do estilo. Bom, a sua casa, e isso é muito importante que você entenda, ela tem que conversar o externo com o interno. Então, a arquitetura da fachada, vamos dizer assim, ela tem que ser coerente com a decoração que está acontecendo dentro da casa. E normalmente esse estilo você vai escolher baseado na região, no lugar que você está inserido. Então, seria muito incoerente a gente trazer essa arquitetura mais praiana, por exemplo, dentro do centro urbano de São Paulo. Não faz nenhum sentido porque a própria materialidade, as características vão se tornar um pouco, digamos, não funcionais. Então, entende que aqui a gente tem algumas limitações de estilo para escolher dependendo aonde a nossa casa está localizada. E isso é muito importante que você pense também, caso você já more ou na casa ou num apartamento. Então vamos supor que você mora num apartamento super contemporâneo ou até mesmo da época do modernismo. Então com aquelas vigas e pilares em concreto aparente, muito vidro, tudo bem assim, né? Cimento queimado. Não faria muito sentido, ficaria bem estranho inclusive, se você entrasse na parte de dentro do apartamento com uma arquitetura 100% clássica. Porque no clássico não existe essa abundância de vidro, essa abundância de materiais aparentes. Então você pode até inseri-lo em algumas coisas, mas ele não pode ditar o tom da casa inteira. Então, lembre-se muito disso, o ponto de partida seu vai ser essa coerência do externo com o interno. Se você já mora em algum lugar, reflita sobre isso e veja se são necessários alguns ajustes. E se você está pensando em construir, lembre-se disso, não é porque eu gosto de arquitetura praiana que eu vou construir dentro do meu condomínio, que é no centro da cidade, ou uma casa 100% rústica num lugar que também não faz sentido. Bom, mas a boa notícia é que a gente pode sim transitar entre estilos. E aqui existe uma regrinha por conta de equilíbrio, porque tudo nessa vida é equilíbrio. Então a gente não precisa seguir cegamente tudo que dita só um estilo. Dentro da nossa casa, e isso é dentro da casa, tá bom? Não é na arquitetura externa. A gente pode transitar entre 3 estilos. Até 3 estilos a gente consegue fazer uma composição harmônica entre eles e equilibrar o seu próprio gosto, né? Então muitas vezes a pessoa gosta de uma coisinha mais rústica, eu, por exemplo, sou dessas, né? Adoro uma cristaleira de madeira, um buffet todo em madeira antiga, trabalhado, né? Ornamentado, mas também gosto do que a gente tem hoje em dia, que é a arquitetura contemporânea. Então um pouco de metal, o que está muito na moda hoje, né? O buclé, o linho. Então a gente consegue sim fazer essa composição sem soar over, né? Ficar aquela coisa até mesmo brega. Não, a gente pode compor, mas com equilíbrio. Então essa é a boa notícia. Espero que você tenha gostado desse esclarecimento sobre estilos e eu quero ouvir de você, se você tem o seu estilo definido, se a sua casa está coerente ou não com a arquitetura externa e compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas descubram esse pequeno conhecimento, mas que faz muita diferença. Até mais!